a pauta, que é levada por meio de delegados para a Conferência Estadual e, por sua vez, para a Conferência Nacional. Então, há todo um processo que é realizado, não é, de discussão, que é muito mais expressivo do que vinha acontecendo antes. Então, acompanhar esse processo é fundamental nesse momento. Algo está acontecendo aí que não vinha acontecendo no âmbito da política dos governos brasileiros, né, que fosse tão expressivo do ponto de vista da participação de grupos tão diversos. Vocês imaginam a complexidade que é colocar movimento social discutindo com gestores de políticas públicas, com acadêmicos, pesquisadores. É um samba do crioulo doido, em horas. Né? Porque, inclusive, militância e academia já é um diálogo complicado, muito tenso. Né? Militância dizendo que os acadêmicos estão na sua torre de Babel e de marfim, longe, né, do movimento social, e os acadêmicos dizendo, bom, a militância precisa refletir criticamente, como assim? Política identitária, né? Isso aí já está obsoleto. Eu mesma sou uma que faz crítica à política identitária, mas tenho plena consciência de que os movimentos sociais ainda precisam das políticas identitárias, uma vez que, a partir de uma certa ideia de identidade, que aquelas pessoas coloquem em suspensão as suas diferenças e se agregam em torno de uma luta comum. Isso é super importante para o movimento feminista, para o movimento LGBT, para o movimento negro, para o movimento das mulheres rurais, para o movimento MST, enfim, para todos os movimentos sociais. A Abrapto vem acompanhando com muito cuidado essas forças sociais, não é, que impactam e interpelam, né, o Estado e as políticas públicas. O que se demanda do Estado? O que se chama Estado hoje? E aqui eu queria fazer trazer uma outra reflexão com vocês. Política pública é a mesma, tem o mesmo significado de política governamental? É a mesma coisa? Nem sempre políticas governamentais são públicas, concorda? Embora sejam estatais. Para serem públicas, no meu entender, é preciso considerar a quem se destinam os resultados ou benefícios e se seu processo de elaboração é submetido ao domínio e ao debate público. Isso é política pública, no meu entender. Me corrijam se eu estiver errado. A presença cada vez mais ativa da sociedade civil no Brasil nas questões de interesse geral torna a publicização fundamental. As políticas públicas tratam de recursos públicos diretamente ou indiretamente, por exemplo, através da renúncia fiscal, isenções, subsídios, né? Ou de regular relações que envolvam interesses públicos. Elas se realizam num campo extremamente contraditório, onde se entrecruzam interesses diversificados, visões conflitantes, visões de mundos conflitantes, e onde os limites entre público e privado são de difícil demarcação. A Marilena Chauí tem um texto maravilhoso, em que ela, e o Roberto Mata também, o antropólogo brasileiro, em que eles trabalham como a coisa pública no Brasil, talvez desde a colônia, foi tratada como privada. A coisa pública virou o quintal da minha casa. Isso permitiu, por exemplo, Inocêncio, quando era presidente do Senado, usar dinheiro público para construir poço nas suas terras no Nordeste. Isso é mau uso do dinheiro público. Isso não é público. Isso é fazer do público, né, a minha casa. A necessidade do debate público, então, da transparência, da sua elaboração, da elaboração da política pública em espaços públicos e não em gabinetes governamentais, é fundamental. As políticas públicas, no meu entender, visam responder demandas, principalmente de setores marginalizados da sociedade, considerados mais vulneráveis. Aqui o conceito de equidade, no meu entender, é fundamental. Não se dar a mesma coisa a todos. Os grupos são desiguais. Temos que tratar desigualmente os desiguais. As populações mais pobres, mais vulneráveis e mais marginalizadas demandam mais recursos do Estado, demandam mais ações do Estado. Essas demandas, por vezes, são interpretadas por aqueles que ocupam poder
como privilégios, mas são influenciadas por uma agenda ampla que se cria na sociedade civil através de pressão e mobilização social. As políticas públicas visam, no meu entender, ampliar e efetivar direitos de cidadania, também gestados nas lutas sociais e que passam a ser reconhecidos institucionalmente. Algumas das políticas públicas objetivam promover o desenvolvimento, criando alternativas de geração de emprego e renda, como forma compensatória dos ajustes criados por outras políticas de cunho mais estratégicas, econômicas. Outras ainda são necessárias para regular conflitos entre os diversos atores sociais e grupos, mesmo que hegemônicos, têm contradições de interesse que não se resolvem por si mesmas, e é preciso que a política pública incida ali, mesmo no mercado. É preciso a mediação das políticas públicas e governamentais nesse caso. Vejam, por exemplo, eu vou dar os exemplos dos Estados Unidos sempre hoje, tá, gente? Nosso grande vilão para mim. A crise foi gerada pelos Estados Unidos da América, estamos pagando o pato, literalmente. Os Estados Unidos da América parecem ser a nação protótipo do capitalismo e da democracia moderna, não é? Entre outras coisas, geraram a ideologia neoliberal, com a sua pregação do Estado mínimo, a mínima intervenção do Estado no mercado, porque o mercado se autorregularia. O que Obama fez? Interviu no mercado. O que os Estados Unidos fez em termos de política econômica? Subsidia a sua produção, protege a sua produção nas relações de comércio internacional, exige dos outros países que eles abram o mercado. Olha as posições desiguais. E essas posições desiguais impactam não só a economia, todas as relações societárias que essas organizações mantêm. Quem hoje manda no mundo talvez não sejam as nações, seja a Organização Mundial do Comércio. Portanto, as fronteiras nacionais também já não são as mesmas, nem têm mais o mesmo peso. Os objetivos das políticas têm uma referência valorativa, no meu entender, e exprimem as opções e visões de mundo daqueles que controlam o poder num dado momento. Mesmo que, para sua legitimação, necessitem contemplar certos interesses de segmentos sociais dominados, dependendo assim da sua capacidade de organização e negociação. Veja a pressão sempre dos movimentos sociais. Quanto à natureza ou grau de intervenção, eu posso dizer que as políticas públicas têm um caráter estrutural, buscam interferir em relações estruturais como renda, emprego, propriedade, etc. Elas podem ter também um caráter conjuntural ou emergencial, objetivando amainar uma situação temporária, imediata. Por exemplo, a criação das delegacias da mulher, especializadas no atendimento à mulher na década de 80 nesse país, ou a política de cotas nas universidades públicas. São políticas que têm um caráter, deveriam pelo menos ter um caráter temporário, resolvendo demandas e situações de desigualdade. Infelizmente, nesse país as coisas não se dão assim. E essas intervenções temporárias do Estado acabam se transformando em algo mais continuado, porque não se conseguiu resolver ainda a questão estrutural de base. Quanto à abrangência dos possíveis benefícios, as políticas públicas podem ser universais, para todos os cidadãos em geral, segmentais, para um segmento da população, por exemplo, segmento LGBT, as populações negras, as populações quilombolas, a demarcação de terras indígenas, por exemplo, que pode ser, então, determinado por relações de etnicidade, raça, idade, gerações, pode ser de gênero, enfim. E podem ser fragmentadas também, no sentido de que elas podem ser voltadas para um fragmento dentro desse grupo mais amplo. Então, o grande grupo LGBT, as lésbicas entram com demandas específicas, as travestis e transexuais, talvez nessa sopa de letrinhas aí, LGBT, agora, e tem que aí no meio agora também, sei lá mais o quê. As travestis e lésbicas talvez seja o segmento mais marginalizado, mais vulnerabilizado e mais foco de preconceito e ações violentas. Tanto que o índice de homicídio de travestis é algo indescritível. Eu não sei como a gente aceita isso. Quanto aos impactos das políticas públicas, os impactos sobre os beneficiários,
e o seu papel nas relações sociais, eu diria que elas podem ser distributivas, visando distribuir, portanto, né, benefícios, e aí elas podem ser rapidamente cooptadas pelo clientelismo, né? Elas podem ser redistributivas, então, visando redistribuir benefícios, né, grupos sociais, e aí a busca de certa equidade é importante, né? Elas retiram recursos de um grupo mais privilegiado e passam para outro, etc. Por exemplo, uma reforma agrária. A reforma agrária é um bom exemplo disso. Elas podem ser regulatórias, visando definir regras e procedimentos que regulem comportamentos dos atores sociais para entender interesses, grupos, etc. E aí elas não visariam benefícios imediatos, né? Seriam mais regulatórias, mais mediadoras dessas relações. Bom, com o neoliberalismo, propondo um ajuste estrutural, visando principalmente o tal do equilíbrio financeiro, numa drástica redução dos gastos sociais, uma política social seletiva e emergencial e num contexto de globalização, o processo de formulação de políticas públicas tornou-se extremamente complexo. Né? Estão em jogo agora, em cada país, interesses internacionais representados por forças sociais com forte poder de interferência nas decisões, quando essas não são diretamente ditadas dentro do país por organismos multilaterais. Por exemplo, FMI e Banco Mundial. No setor da educação, por exemplo, isso é muito evidente. No setor da educação, um dos ditames do Banco Mundial, por exemplo, é que educação é gasto, não é investimento. Então, quais são os nossos produtos? Né? Insumos, produtos, os termos são sempre esses ligados, né, a uma linguagem, no meu entender, excessivamente empresarial e de mercado. Então, as políticas públicas são um processo dinâmico, com negociações, pressões, mobilizações, alianças ou coalizões de interesses. Compreendem a formação de uma agenda que pode refletir ou não os interesses dos setores majoritários da população, a depender do grau de mobilização da sociedade civil para se fazer ouvir e do grau de institucionalização de mecanismos que viabilizem sua participação. Estou me estendendo muito, né? Prometo ir terminando. Então, é preciso entender a composição de classe, os mecanismos internos de decisão de diversos aparelhos, seus conflitos, alianças, estrutura de poder. As estruturas de poder nunca são monolíticas, homogêneas, né? Elas são dinâmicas, complexas, enfim. O que isso tem a ver com a Abrapso? Não? Eu acho que a psicologia social brasileira, pelo menos a abrapsiana, ela sempre participou dessa discussão. Para que as políticas públicas realmente reflitam os interesses dos diversos grupos que compõem uma sociedade, esse debate tem que ser contínuo. As organizações representativas nos espaços públicos têm que estar presentes. Elas precisam, por exemplo, monitorar as políticas públicas e a intervenção do Estado. E eu acho que a psicologia social brasileira vem contribuindo para a implementação das políticas públicas em vários aspectos. Então, podemos considerar, por exemplo, aqueles talvez mais próximos à especificidade da produção intelectual e acadêmica, né? Que se debruçam sobre os desafios da realidade social brasileira, que nos colocam, né, as desigualdades de todas as ordens, as violências, as patologizações da vida cotidiana, as relações de poder que nos atravessam e nos constituem, os vetores de subjetivação como classe, sexo, gênero, raça, etnia, geração, religião, que nos imprimem contornos de uma população diversa, expressos, portanto, por processos psicossociais complexos e heterogêneos que impactam a vida cotidiana de cada um de nós, produzindo formas de sociabilidade diversas, assim como possibilidade de acesso a direitos. Esses sempre foram os temas da Abrapso, gente. Violências, as relações de classe, os impactos desses vetores de diferenciação na vida das pessoas, as patologizações e processos psicossociais que nos constituem, não é? As relações de classe, o adoecimento, por exemplo, do trabalhador, sempre foi um tema da Abrapso. Não? Enfim, podemos considerar também a importância dessa psicologia social no que diz respeito à sua contribuição para a constituição
pelo menos de parte dos profissionais e da população em geral. Então, mediante diversas formas de intervenção e de uma consciência reflexiva e participativa que favoreça o debate público e o exercício da cidadania. Quando somos instados na posição de especialista que nos tornamos a dizer algo sobre essa realidade, seja, por exemplo, situações que a imprensa mesmo e a mídia em geral vem nos procurar imediatamente. Fulano matou o filho. Fulano saiu matando todo mundo dentro daquela escola no Rio. Ah, consulta os psicólogos, vai para os psicanalistas e os sociólogos. O que os especialistas têm a dizer sobre isso? Né? Imediatamente nos procuram, a gente fica coado pela mídia, né? E se a gente disser, não, esse é um fenômeno muito complexo. Não, mas a senhora é psicóloga, a senhora não acha que ele é um doido? Ele teve um surto psicótico, o que é, afinal, o que aconteceu? Lembram dos acontecimentos em Londres, os recentes em Londres? Ora, aquilo é uma população jovem multiétnica, multirreligiosa, que está desempregada e está alijada das políticas públicas nesse momento. Por quê? Porque o Cameron, nessa horda agora, né, de todo mundo tentando resolver a crise que assolou a Europa, ele cortou os subsídios e cortou os programas voltados para aquelas populações, gente. Eles estavam na rua por causa disso. Aí uma repórter da Globo, da News, sei lá o que, aquele negócio de GNT News, convidou um sociólogo, vocês viram isso? E ela apertou aquele professor pesquisador até o fim. Mas o senhor não acha que são marginais? E ele dizia assim, veja bem, nós precisamos tentar compreender essa situação, alargando os nossos recursos, não é bem assim. Eu acho que, inclusive, há um processo de criminalização em curso dessas populações jovens. E ela dizia assim, não, mas foi uma quebradeira geral, né? São marginais, foi crime. E ela voltava na tecla, né, de que são criminosos, que é um bando de arruaceiro, tarará, tarará. E ele tentando explicar para ela, assim, olha, a situação não é bem essa, eu não estou analisando por aí, tarará. Então é impressionante, por exemplo, e esse é um dos objetos de estudo da Abrapso, a produção midiática. Como a mídia produz fenômenos, produz marginalização, produz criminalização, é impressionante. E a Globo no Brasil tem um poder, inclusive, de tirar a presidente, como ela fez com o Collor de Mello. Porque, desculpa, os caras pintadas, né, eles não foram suficientes. Quer dizer, mexeu com a Globo, não se mexe com a Globo. Então, quando somos instados como especialistas... Ela colocou também. Claro. O Lula pagou o preço também, né? Quando somos instados na posição de especialistas a dizer algo sobre essa realidade, seja, por exemplo, em situações exploradas pela mídia, como eu falei agora, os crimes especialmente violentos, o agravamento e o alargamento das formas diversas de adicção, é outra coisa que está na moda. O que a senhora acha do uso do crack? Né? Ou o bullying. Né? Bullying, professora, bullying, né? Não é uma coisa séria, bullying nas escolas, né? Não, sério, Mas veja bem, nós vivemos numa sociedade violenta. Nós estabelecemos relações violentas cotidianamente, que são invisibilizadas cotidianamente também. Né? Vamos peitar essa discussão ou nós vamos ficar no bullying, né, com aquele menininho e aquele outro menininho da escola? Vamos peitar a discussão que a nossa sociedade, e ficou claro isso nas últimas eleições, é conservadora, é racista, é classista, é misógina, é sexista. E homofóbica, exatamente. Nós somos assim, gente. Não vamos dizer que não, vamos peitar que somos e vamos discutir isso. O que isso faz conosco cotidianamente? Que faz com que, por exemplo, uma estudante de direito vá para o Twitter e fale dos nordestinos como subraça, como ela fez. E nós legitimamos e aceitamos isso como natural, gente. Quando é que isso vai parar? O que isso quer? O que isso tem a ver conosco? O que a Abrapso faz? Não, tem a ver conosco sim. Vamos discutir isso aqui. Né? O que nós vamos fazer para enfrentar, né, essa nossa realidade? A interrupção voluntária da gravidez, o aborto. O que nós temos a dizer sobre isso? Não, como as Católicas pelo Direito de Decidir, que é uma ONG maravilhosa de teólogos nesse país e espalhadas pela América Latina e que defendem o direito da interrupção voluntária da gravidez e foram acusadas de fazer apologia do aborto. Gente, o que é isso? Né? Se eu fizer uma pesquisa rápida, todo mundo é contra o aborto, gente. Então, vejam como se produz de novo informações de opinião
com perguntas que não se faz. A questão não é se eu sou favorável ou não ao aborto. A questão é, eu sou favorável que uma mulher vá presa porque cometeu aborto? E cadê o pai também? É impressionante, né? As crianças são geradas só pela mãe, né? E elas é que vão presas, faz aborto. E criminalizadas. Bom, enfim, o Sistema Único de Saúde, a criminalização dos movimentos sociais, a judicialização dos sujeitos, movimentos reivindicatórios, tudo isso tem a ver com a Abrapso. Essa é a história da Abrapso nesses 30 anos. Basta consultar a revista Psicologia e Sociedade, as coletâneas publicadas pela Abrapso, a produção de dissertações e teses na área, os GTs da Abrapso, da ANPEP, que tem ligação com a Abrapso, as instituições de pesquisa, como a Fundação Carlos Chagas, a Fundação Oswaldo Cruz, as secretarias hoje Ministério, relacionadas com mulheres, raça, etnia, direitos humanos, etc. Em todos esses lugares, nós vamos encontrar membros da Abrapso e produção abrapsiana. Isso não é um baita de um compromisso com a produção acadêmica e com a realidade social? Então, certamente, nós estamos aí e ajudando a compor o que hoje a gente considera a nossa fortuna, de todos nós. A psicologia da Abrapso dedica-se a temáticas diversas e objetos de investigação diversos que incluem tudo isso. Foi a primeira associação científica de psicologia que se diz psicologia social crítica. Ela tem um laço fundamental com os outros países da América Latina, com a União Latino-Americana de Psicologia. Ela é reconhecida pela ANPEP, pela SBPC e pelas demais sociedades de ciência nesse país. Tem assento e voto nessas sociedades. Nesses 30 anos de Abrapso, coincidem com os meus 30 anos de carreira. Numa atividade ininterrupta em instituição federal de ensino superior, trabalhando com ensino, pesquisa, extensão, gestão, políticas acadêmicas. Eu não tenho dúvida sobre a importância, a facticidade e a legitimidade da produção do que eu chamaria abrapsianamente de uma ciência engajada, comprometida com a realidade social, imbuída da tarefa de contribuir para a erradicação das desigualdades e das violências a elas associadas. Lutar por uma vida vivível, habitável, no âmbito da dignidade humana, no dizer de Judith Butler, filósofa feminista estadunidense. Nada, nem tudo está perdido nos Estados Unidos. Parece-me tarefa imprescindível e constitui para mim, né, respaldada pela Abrapso, minha querida Abrapso, uma tarefa imperiosa e um desafio acadêmico, mas sobretudo ético-político. Requer determinação, coragem para abrir mão das velhas certezas instituídas e das zonas de conforto propiciadas por elas. Habitemos, pois, esse é o convite que eu faço, habitemos, pois, a instabilidade. Muito obrigada. Nós abriremos agora para as perguntas. Quem gostaria de fazer pergunta, por favor, vem aqui na frente no microfone, ou quem tiver vergonha pode pegar o papelzinho, né, que a gente vai ler aqui na frente para o professor. Posso fazer assim? Eu dei tarefa de casa para os meus alunos, então, primeiro assim, é sempre um prazer te ouvir, Juraci. Acho que você vai ser sempre minha eterna professora, uma pessoa que eu admiro muito, não só academicamente, mas pela forma como você trabalha a psicologia. Não coincidência, nós somos colegas. É verdade. Eu te ensinei, você foi presta até a professora já tem cabimento. Eu aprendi bem, ué. Ó, já estou terminando. Eu queria trazer duas questões, na verdade, assim, uma delas eu estou trabalhando mais diretamente com os alunos da graduação, e aí eu acho que, até porque eu espero que estejam aí, que diz respeito a um debate, os que têm aula comigo, né? Então, por aí. Que é um debate que, para mim, não está liquidado. Eu acho que ele aparece com mais frequência na história da Abrapso em 2003, né? Quando o Conselho Federal de Psicologia institui as especialidades. E aí a Abrapso, na ocasião, tem inclusive um texto do professor Cornelis,
problematizando essa decisão de tornar a psicologia social ou reconhecê-la do ponto de vista profissional como uma especialidade ou uma exclusividade, né, de especialização de psicólogos. No texto que está disponível na Psicologia e Sociedade, o professor Cornelis, que foi presidente da Abrapsu Nacional há um tempo, enfim, ele problematiza em que medida a psicologia social não pode ser considerada, do ponto de vista de reserva de mercado, como uma especialidade da psicologia, trazendo inclusive a origem interdisciplinar dessa disciplina no âmbito da psicologia e da sociologia. E aí, para discutir isso, Júlia, eu queria que a gente problematizasse um pouco aqui essa dimensão da psicologia como ciência e como profissão, né? Porque, do ponto de vista da formação, a gente tem muita clareza que o profissional de psicologia, nosso aluno egresso das faculdades que estão aqui representadas, eles vão atuar, sobretudo, nas políticas públicas, a partir de uma perspectiva profissional, enfim. Mas essa perspectiva é absolutamente impossível de ser desenvolvida se não tiver a reboque todo um panorama científico, de produção de conhecimento. Então, queria que você falasse um pouco é uma dupla questão, né? Como a psicologia social hoje, no contexto da Abrapsu, trabalha esse nível da profissão e da ciência, e como isso, então, tem desdobramentos nesse debate sobre as especialidades. Nossa, gente. Na realidade, esse duplo caráter da psicologia é um problema e não é, né? Mas ele nos interpela em muitos momentos, inclusive na formação do próprio profissional. Então, os cursos se vêm às voltas, os cursos de graduação, né? Nas suas ênfases, em definir ênfase, afinal, assim, a gente propicia de fato, por exemplo, uma formação mais científica do pesquisador, ou a formação de psicólogo, né? Aplicada, a ciência aplicada e a profissão aplicada. Eu acho que é um debate tenso esse. Eu particularmente, eu sou contra os especialistas. Eu já te falei isso. Numa leitura bem Foucauldiana, assim, a gente vai se especializando de tal forma que é como a medicina, por exemplo, né? O médico, no final, ele entende da pontinha do dedo mindinho e é incapaz de ver a pessoa. Agora, teve uma outra discussão importante que você não mencionou também, a psicologia política e a psicologia social, que é outro imbróglio, né? E aí aqueles que defendem que a psicologia política ela continuaria incluída na psicologia social. Porque o problema é ver de qual psicologia social a gente está falando. Se for no âmbito da Abrapsu, não há, de fato, uma separação tão radical assim entre ciência e profissão. Né? Uma das questões para a Abrapsu sempre foi superar esses binarismos também, né? Mesmo no âmbito da pesquisa. Então, toda pesquisa ela aguarda algo de intervenção, no nosso entender. Não? Então, essa separação teoria-prática, né, empiria e desenvolvimento teórico, pesquisa bibliográfica e pesquisa empírica, bom, isso não é necessariamente um problema para nós. Agora, tem uma questão que me parece que é da ordem do político, inclusive fora do próprio âmbito da Abrapsu, que é como assegurar a formação adequada para a meninada que está vindo, que garanta, né, aos novos psicólogos competência para estar participando, intervindo de fato nas políticas públicas, e ao mesmo tempo legitime isso, porque o que aconteceu com o Conselho, com as especialidades, é que ele legitima a atuação do profissional naquela área, né? E talvez isso seja importante, numa certa medida, para os profissionais, né, que não estão na universidade, que estão engajados, né, na realidade mais ampla do mercado, incluindo aqui políticas públicas também, porque é mercado de trabalho também. E tem aumentado a demanda por concurso, a inserção do psicólogo, né, em vários flancos, né, das políticas públicas. Eu não tenho uma posição tão clara, Juliana. Eu tendo a tentar ampliar essa análise, ver onde é que a gente ganha, onde é que a gente perde, quais são os efeitos disso,
se os jovens profissionais precisam de fato disso, entende? Eu fico pensando assim, acho que tem um efeito legitimador, mas mais importante do que o diploma de especialista e de tornar uma especialidade, de fato, é formar profissionais competentes para estarem atuando. Porque uma das coisas mais nocivas que eu vejo na psicologia e na formação em geral é o que eu chamaria de uma visão excessivamente individualizante e psicologizante de fenômenos que não são dessa natureza. Né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com homens que agridem mulheres. Em Portugal, lastra isso para tudo quanto é lado. É feito atendimento individual de base cognitiva comportamental. Então, esse fenômeno da violência contra a mulher passa a ser tratado como um fenômeno de ordem individual. Então, esse é um problema do homem individualmente. Não, não é um problema daquele homem. Esse é um problema coletivo, cultural e histórico, e assim deve ser enfrentado. Tanto que a Secretaria de Políticas para as Mulheres andou discutindo muito a partir da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha tem 2 artigos nela que estabelece a prerrogativa do juiz encaminhar esses homens para serviços. Que a lei é ambígua e ela usa 4 termos diferentes. Isso teria que ser melhor redigido também, de reabilitação, reeducação. São termos assim que não são sinônimos, não é? Mas de qualquer forma, que induzem a que se pense que não se trata de um atendimento individual, são serviços, não é, que vão trabalhar com esses homens como se trabalha com as vítimas de violência também. Não é? E aí a Secretaria, preocupada com isso, entre outras coisas, elaborou algumas diretrizes que, bom, entre outras coisas, vejam bem, nesse serviço para a SPM, o psicólogo não é imprescindível. É imprescindível que seja um profissional e uma equipe profissional que tenha formação em gênero e teoria feminista. Exatamente para deslocar essa visão mais individualizante, patologizante, psicologizante, né, e julgar então para a esfera do político, do cultural, do Estado político. Acaba sendo... Então, isso é psicologia social e corresponde à psicologia social abrapsiana. Agora, precisa ter uma especialidade? Não sei, tenho dúvidas. Se for preciso para legitimar a atuação da meninada, uma atuação competente que problematize essas questões, não faz diferença para mim. Bom, então institui como área, como especialidade. No nosso curso agora, por exemplo, o grande debate é que no nosso projeto político-pedagógico, a social aparecia como uma ênfase separada e sumiu. Ela aparece agora junto com a educacional. Ou seja, o que está acontecendo é que a gente está impedido nesse momento, inclusive, sempre estivemos, que o nosso curso nunca teve essa ênfase separada, de ter estágios em social, gente. Social comunitária não existe como área de estágio, entende? Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Aí os meninos e a gente tem que fazer um tour aí de força, né, para viabilizar alguns trabalhos que estão acontecendo. Então, essas coisas, no meu entender, são mais graves. Né? E fora, então, que aí você, de fato, está invisibilizando e legitimando a não existência desse debate que problematiza essas questões no curso de graduação. Isso é gravíssimo. Né? Aí vai sair tudo o quê? Psicólogo que eu trabalho em consultório? Desculpa, eu não tenho nada contra consultório. Ou tenha tudo contra consultório, porque enquanto a gente for um profissional para estar dentro do consultório de 4 paredes de novo, a gente está investindo numa formação que inviabiliza talvez essa outra, de estar enfrentando essas grandes questões que nos desafiam e nos interpelam a todo momento. Não é que rico não sofra, sofre sim. Né? Mas eu tive uma grande amiga, por exemplo, foi minha colega de trabalho há muitos anos e era a terapeuta de elite de uma grande cidade no oeste de São Paulo, grande cidade mesmo. E a Carmen Daló conta que ela desistiu de ser terapeuta no dia que ela se percebeu perguntando para uma cliente de elite local, da elite local, se ela já tinha lavado roupa num tanque. Ela falou assim, não, eu não posso mais trabalhar com isso, chega. Não, porque sofrem, o sofrimento psíquico está presente, mas muitas vezes o que aparece no consultório, como apareceu para uma outra colega minha de departamento, foi o sofrimento daquela mulher, porque naquela semana ela ia dar um jantar e ela não tinha conseguido contratar uma copeira. Então, desculpa, né? Desculpa aí, mas
Faça alguma coisa para enxergar algo, né? Além do seu umbigo. Então, acho que algo das psicoterapias também precisa ser revisto. A própria formação do terapeuta. E acho também que nós não formamos psicoterapeutas, hein? Nós formamos psicólogos. Quer ser psicoterapeuta, vai fazer formação lá fora. Nós somos psicólogos. E temos que dar conta de algumas questões, né, da área da psicologia, que não são sinônimo de sofrimento psíquico trabalhado nas psicoterapias. Mas nós precisamos, sim, por exemplo, discutir CAPES, NAPES, sabe? Política de saúde mental nesse país, sabe? A luta antimanicomial, que eu acho que é dificílimo isso, enquanto a gente não conseguir, inclusive, trabalhar com a coletividade, sabe? O que é normal, o que é patológico, o que não sei o que, não sei o que. Não basta só acabar com o manicômio, gente. Vamos parar com isso. Isso é ingênuo. Isso é de uma ingenuidade brutal, inclusive política. Ingenuidade política. Então são várias questões que a gente tinha que estar discutindo no âmbito da graduação. SUS. Vocês veem, vocês discutem SUS, Sistema Único de Saúde, na graduação, né? Nós temos uma professora, está num departamento de quase 60 professores que se preocupa com essas questões no meu departamento. Estamos mal. Estamos mal. No município de Florianópolis são em torno de 500 mil habitantes e uma grande rede de atenção básica, né? 11 psicólogos trabalhando, gente, enlouquecidos para dar conta do programa de saúde da família e toda a sua descentralização. Gente, isso é insano. Desculpa. Insano. E eu tenho uma mestranda trabalhando com eles agora, dos 11 ela conseguiu entrevistar 10. Nós restringimos aos que estão realmente nas unidades básicas. Tiramos CAPS, NAPS, e os hospitais, só atenção primária nas unidades básicas. Dos 10, 2 são homens, 8 mulheres. Todos eles relatam uma formação insuficiente para trabalhar com o sistema público de saúde e com políticas públicas. Muito menos ainda para trabalhar com a população LGBT, porque a pesquisa dessa minha mestranda tem a ver com o Brasil Sem Homofobia, com o Plano de Atenção Integral à Saúde LGBT, que é recente nesse país, né? Desconhecem o programa, desconhecem o Brasil Sem Homofobia, desconhecem a resolução 01 do CFP, que é o nosso conselho, que nos norteia, desconhece. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Né? Então, essas coisas me preocupam muito. Agora, se vai ser uma especialidade ou não, se ela garantir, de fato, a visibilidade para a área, formação competente para a área, isso aqui, estou dentro, tem meu voto. Se não, para quê? Brigar de novo por território, porque não se trata de território, entende? Não se trata de território, porque nós psicólogos às vezes funcionamos com essas visões territoriais, né? A psicologia da indústria, psicologia clínica, né? Psicologia escolar. Gente, o que é psicologia clínica? Clínica é um método. Clínica é um método que pode ser usado inclusive na escola, né? Em qualquer lugar. Método clínico. Nós trabalhamos com 2 métodos muito fortes na psicologia experimental e o clínico. O resto é adjacência. Para mim, né? Para mim. Eu não sei se te respondi. Respondeu. Eu viajei, mas eu quero dizer então. Vou sintetizar. Não tem uma resposta pronta e clara. É o que eu disse. Depende. Depende. Se for para ser só mais uma área brigando com as outras, né? Burocraticamente. Estou fora. Vai fazer parte do vídeo. Bom, primeiro agradecer, professora, pela palestra. E na verdade não é uma pergunta, mas um incômodo que veio da sua fala para mim. Você fala assim, por exemplo, com relação ao Estado, né? Ao Estado brasileiro, né? A gente tem na última década o governo Lula e a ascensão de milhares de miseráveis a uma condição melhor de vida, né? Mas a gente sabe que esses processos são conflituosos, são tensos, são de idas e vindas, né? E a gente tem uma ótica neoliberal que é muito forte, né? Ou seja, o Brasil, querendo ou não, o Brasil não passando por mais facilidade, vamos colocar dessa forma, pela crise, ele está influenciado pelos ideais, pelas lógicas neoliberais, né? Ou seja, a Dilma está lá em Nova York agora, eu tenho que lidar com isso, né? Ou seja, está sendo discutido isso de alguma forma. Então, a minha questão, na verdade, é com relação à produção de conhecimento que a senhora se referiu. Eu queria mais que você falasse mais para
levantar mais as minhas questões, né? Por exemplo, como que nós, enquanto pesquisadores e profissionais que estão produzindo conhecimento do mesmo modo, né? Acho que quando você está pesquisando, você pesquisa o conhecimento de uma maneira. Quando você está na prática, você está pesquisando, você está produzindo conhecimento de outra forma, né? E os nossos conhecimentos, eles são produzidos a partir desse lugar que a gente vive, do mundo que a gente vive atualmente. Então, como que essa ótica neoliberal, que vai impactar, por exemplo, na oferta de políticas públicas, e a senhora citou a questão da saúde, a gente vê a grande dificuldade que é, de fato, implementar as ações e serviços em saúde no Brasil de qualidade, né? Porque a gente entra... Por que eu estou falando da questão neoliberal? Quando a gente entra em discussão público e privado, por exemplo, né? Quando você vai para uma discussão que a gente tem que privatizar aquilo que você necessita, né? Então, aquilo que eu preciso, eu que resolvo. Né? Na verdade, é a meritocracia, você resolve seus problemas, o seu sucesso depende de você. E as políticas públicas, no momento que elas não passam a ser mais coletivizadas, né? E você não entender que um problema é da ordem de todos, mas é da ordem de um, isso gera uma série de complicações. Série de complicações eu vejo na prática profissional, por isso os psicólogos, por exemplo, têm muitas dificuldades às vezes. E em alguns momentos a psicologia, talvez, se não tiver uma reflexão, ela vai acabar legitimando esse discurso, que eu acho perigosíssimo, né? Quando a gente se insere nas políticas públicas sem ter essa reflexão, a gente acaba legitimando o problema ser do o problema ser do indivíduo. Eu acho que cai um pouco no que a senhora colocou. Então, assim, em termos de produção de conhecimento, ou seja, como que a psicologia social pode, de certa maneira, pautar uma discussão que tenha isso como elemento central, sabe? Para a gente poder olhar com isso com mais crítica. E mais, assim, uma questão que me incomoda é como que a ciência, de modo geral, na visão da senhora, hoje, tem se colocado perante essa situação. Ou seja, até que ponto hoje a ciência não tem também contribuído, ou seja, pelo seu silenciamento, ou seja, para a produção de conhecimentos que vão nessa direção, que não seja só a psicologia, mas como que a academia, que a universidade, ela meio que faz vista grossa, né? Ela meio que não se põe para debater isso de forma coerente, e a gente acaba ficando refém de uma situação que nós mesmos nos damos conta, né? Então, acho que é um pouco disso que eu queria que a senhora colocasse. Uai, Fernando, eu vou concordar com você, né? Agora, nesse final da sua fala, por exemplo, eu fiquei pensando no que aconteceu com as universidades no Brasil. Acho que a gente ainda tem o privilégio de ter um sistema público de ensino superior com razoável qualidade nesse país, incluindo aqui o nível de pós-graduação também. Isso não existe. Você paga caríssimo em outros lugares. Na América Latina, o único país que se aproxima do Brasil com o sistema de ensino superior e pós gratuitos, com qualidade, guarda uma qualidade bem razoável, é o México. A Autônoma do México, né? Guadalajara. Mas você falou no neoliberalismo. O sistema de ensino superior na América do Sul, por exemplo, olha o que aconteceu com o Chile e com a Argentina. Foi desmantelado, né? Um professor na Universidade de Buenos Aires, doutor, eu me lembro muito do Mário Golder. Mário Golder morreu há alguns anos, era um pesquisador vigotskiano que fez toda a formação dele na Rússia. Ele traduziu o Vygotsky direto do russo. Ele foi aluno do Leontiev. Ele teve uma importância grande na Abrapso também, no início da Abrapso. Mário Golder ganhava $500. Professor, pós-doutor, formado na Rússia, na Universidade de Buenos Aires. E ele, para não ter que ficar nessa promiscuidade das palestras e cursos e não sei o que, essa coisa que a gente se envereda para poder completar o orçamento, ele tinha consultório, Fernando. Olha que louco. Ele e a esposa dele, a Beatriz. Então, assim, o neoliberalismo, ele nos impacta a todo momento. E nos impacta hoje de uma maneira muito cruel, com, eu diria, essa competitividade exacerbada, a partir de uma lógica produtivista, que é extremamente perversa em relação aos movimentos coletivos. O movimento docente, nesse momento no Brasil, perdeu completamente a força. Tá certo que isso se inclui numa história de fragilização dos movimentos sociais em geral. Eu já vi esse movimento sindical, né? Isso é no mundo inteiro também, né? Mas o que eu vejo hoje é que nós, professores, quase que nos
privatizamos nos nossos núcleos, com os nossos alunos, os nossos bolsistas, brigando por verba de projeto, por fomento, porque aquilo tem que continuar funcionando, é uma loucura. Não, e aí a bolsa de iniciação científica, aí já vem outro edital de Brasília, então você está sempre correndo. E a lógica é tal que mesmo a produção de artigos virou a lógica do capital. Assim, você tem que ter capital de giro. Enquanto um está aprovado, o outro já tem que estar lá e você está elaborando o outro. Entende? É a lógica do mercado nesse sentido também, né? Eu fico muito assustada. Né? E enquanto isso, a gente não consegue conversar e debater, instaurar de fato um genuíno debate acadêmico com os próprios colegas de departamento, os colegas de área de concentração, sabe? Assim, virou uma lógica de mercado persa mesmo, quase. Né? Mercado persa nesse sentido de que tudo acontece ali, mas gestado e gerido, né, por essa relação capital-trabalho estabelecida e enfatizada agora pelo neoliberalismo, que não é de hoje. Né? O neoliberalismo é uma versão, né, mais contemporânea e também já não é a mesma de 2 décadas atrás. Hein? Já mudou. Mudou de novo. Então é bom a gente ir acompanhando como é que essas coisas vão acontecendo. No cenário científico, então, há impactos muito evidentes dessa lógica, e no mundo inteiro. Agora, por outro lado, nada acontece sem resistência também, né? Sem um contramovimento. E vocês vão encontrar, eu citei a Butler, mas mesmo nos Estados Unidos da América, eu acho extraordinário, vocês vão encontrar intelectuais fantásticos, uma inteligência também estadunidense, denunciando isso tudo, né? E propondo, né, outras possibilidades. Então, é preciso olhar com atenção nessas várias produções que estão disseminadas pelo mundo inteiro. A universidade, por exemplo, onde a minha filha está nesse momento, chama Universidade de Illinois de Chicago. Ora, Chicago tem uma grande universidade privada, a Illinois de Chicago é pública. A grande universidade privada, a Universidade de Chicago, é da onde já saíram mais de 70 prêmios Nobel. E é o berço da doutrina pragmático-liberal norte-americana. Ali estão todos os conservadores. Né? É a escola de Chicago, aquilo que a gente chama de escola de Chicago é ali. Do outro lado da cidade está essa universidade pública onde a minha filha está, e o orientador dela é colombiano. Ela foi auxiliar de um professor indiano, então é um corpo docente assim, multicultural. Os alunos, né, quando ela chegou lá, por exemplo, ela ficou assustadíssima, porque